Olá pessoal, tudo bem? Abram o caderno de atividade de vocês na página 26 e fiquem comigo. Puxa a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa fundamentação sobre monômios e polinômios, tudo bem? Vocês vão fazer uma pesquisa com as três palavras, que é variável, vou escrever aqui, variável, monômios e polinômio. São essas três palavras que vocês vão fazer a sua pesquisa. Vocês vão ver qual é o significado delas. Vocês vão fazer toda essa fundamentação no fichário de vocês, tá? Tem que constar lá no fichário de vocês. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, a referência bíblica dessa fundamentação. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Está lá em Eclesiastes 11:5. O segundo texto referência fala o seguinte: quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Está lá em Daniel 1:17. Então, pessoal, o que isso tem a ver com a matéria que nós vamos entrar? Monômios e polinômios é uma matéria que a gente começa a envolver números com letras, a gente começa a efetuar esses cálculos, uma multiplicação, uma divisão, continha de mais, continha de menos. Só que em alguns casos é meio abstrato. Em alguns casos você precisa visualizar, você precisa pensar e seguir algumas regras. Você precisa usar do seu raciocínio lógico, daquilo que é racional, tá? Então, o que tem a ver os monômios e polinômios com esses versículos? Aqui, no primeiro versículo, ele fala que nós não podemos compreender algumas coisas que Deus fez. Então, os monômios, a gente vai seguir, polinômios, nós vamos seguir uma linha de raciocínio lógico, de coisas racionais, o que já é diferente com a nossa vida espiritual, porque existem algumas coisas que são mistérios para a gente, não é verdade? Tem coisas que a gente nunca vai saber desvendar, que nenhum cientista vai descobrir a base bíblica. São coisas que só quando a gente estiver na glória com Deus que ele vai se revelar. Ah, como que foi que o Senhor criou isso? Como que foi? Todo mundo às vezes pergunta, como que começou o mundo? O que era antes de você? Não tinha, sempre foi eterno. Então às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Às vezes também, tem aquela brincadeirinha que as pessoas falam, mas é um exemplo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Alguns falam, foi a galinha, Deus criou todos os animais, já criou a galinha pronta. Alguns falam, não, Deus foi lá, fez uma célula que se transformou no ovo e virou o frango que virou a galinha. Então, tipo assim, existem várias teorias, né? E cada um fala, mas isso é um mistério de Deus pra gente. Alguns acreditam em alguma coisa, alguns acreditam em outras. Então, são coisas que a nossa capacidade humana não é capaz de compreender os mistérios de Deus, entre várias outras coisas, tá? Só que a matéria que nós vamos aprender agora, ela fala um pouquinho sobre a gente usar o nosso raciocínio lógico, nossas estratégias, os nossos pensamentos, tá? O segundo versículo fala que Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras, mas a Daniel deu o entendimento e a visão de sonhos.
Então, o que isso quer dizer? O que tem a ver? Embora existem coisas que são mistérios para nós, que é um pouco mais complicado, a gente não entende, só que Deus ele deu a sabedoria, uma sabedoria limitada para a gente entender as coisas. Então, embora o polinômio e o monômio ele talvez pareça ser um pouco abstrato, existe uma maneira de se resolver. Existem regras, né, que vai te conduzir para que vocês consigam resolver esse tipo de exercício. Então, é isso que essa fundamentação ela se relaciona entre si, entre os textos e a matéria. É que Deus, embora existem muitas coisas que é difícil para o nosso entendimento, mas Ele nos dá sabedoria para a gente resolver, tá? Então, lá no raciocinar, ele fala assim: considerando a pesquisa de palavras e a explicação do professor, identifique pelo menos um princípio que pode apontar neste estudo e registre usando suas próprias palavras. Então, o que pode ser usado de princípio nisso que eu falei? Eu já vejo aí uns três princípios já vem na minha cabeça. Então pensem aí, de tudo isso que nós conversamos. Relacionar. Deus é racional e também nos deu uma mente racional. O estudo da álgebra levou o homem a um novo patamar de raciocínio, muitas vezes complexos para alguns, porém muito essencial para outros. Graças a todos esses estudos, avançamos tecnologicamente todos os dias. Deus, em toda a sua soberania, nos deu uma mente criativa e precisamos agradecer a Ele por ter nos dado a oportunidade de sermos a sua imagem e semelhança. Aqui a relação. Aqui já até falou um pouquinho sobre o princípio que pode ser aplicado, não é? Por fim, ele fala registrar. Faça um texto no fichário de no mínimo 7 linhas, respondendo as perguntas abaixo. Como devemos dirigir a nossa mente? Basta apenas o raciocínio lógico para a compreensão das coisas ou devemos, acima disso, ter fé e direcionar a nossa mente? Então, quero que vocês pensem naquilo que eu expliquei. Deus nos deu raciocínio lógico, estratégias, mas existem coisas que nós não compreendemos. E essas coisas a gente só acredita pela fé, né? É igual as pessoas às vezes falam, Deus não existe. Deus existe. Então, existem coisas que nós acreditamos pela fé, entendeu? Tem gente que não acredita, entre várias outras coisas, né? Tem gente que não acredita, só que a nossa fé é inabalável. Então, é isso que eles querem que vocês registrem aqui, tá bom? Que o livro está pedindo. Para inspirar o seu texto, Isaac Newton, matemático, cientista e físico, reconhece que existem respostas e mistérios que estão acima da compreensão humana. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Então, é um dos mistérios de Deus. O cientista sabe que tem os planetas e que lá não tem a gravidade, a força da gravidade, está no vácuo, e que eles ficam lá, e eles se movimentam, nunca caem. Por quê? Eles não têm por aonde cair. Mas tudo bem, isso o cientista sabe, mas quem que foi que criou isso? Quem que colocou os planetas lá? Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. Então, pessoal, essa é a fundamentação de vocês, tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam e eu já vou passar também para vocês o trabalho desse bimestre, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó. O trabalho. Esse trabalho é o trabalho de pesquisa e o trabalho de vídeo, tá? Vocês vão pesquisar, lembra que isso aqui sempre nós estamos falando de biografia, uma das ferramentas que nós usamos é a biografia. Vocês vão fazer a pesquisa sobre Johannes,
separado. São dois N's, tá? Johannes Kepler. Eu vou olhar, acho que é com dois L ou P. Eu já vejo. Então, o trabalho de pesquisa de vocês vai ser sobre esse matemático, tá? Então, vocês vão pesquisar a vida dele, o que ele fez de importante, e vocês vão colocar na folha do fichário de vocês. Porém, essa folha vai ser uma folha anexa, separada. Vocês vão fazer uma capa, tá? Fora a capa do segundo bimestre. É uma outra capa. E depois vocês vão me entregar, vou marcar a data aqui. O trabalho de vídeo é sobre ele também. Só que você vai falar a vida dele, ó, vai falar sobre a vida dele, a biografia, e a contribuição dele para a matemática. Tá bom? Então, anotem aí. Esse trabalho eu vou pedir para vocês que eles sejam entregues no dia 16/6. Tá? Então, assim, se até lá a gente tiver voltado, eu queria tanto que voltasse, não sei, eu acho que não vai ter voltado, mas se a gente tiver voltado, vocês me entregam pessoalmente. Se não tiver voltado, aí vocês pedem para o pai de vocês, para a mãe, alguém que estiver passando na escola, deixar. E aí eu vou pedir que vocês entreguem o trabalho de atividade, que é o pesquisa e o vídeo, e o caderno de atividade. Vou pôr aqui embaixo. E o caderno de atividade. Então, ó, são três coisas, ó. É o trabalho de pesquisa, o trabalho de vídeo e o caderno de atividade que vocês vão me entregar nessa data. Tudo bem? Porque eu já vou corrigir no caderno de todo mundo, tá? De atividade. E para depois, quando chegar no final do bimestre, eu poder já fechando a nota de vocês. Tudo bem, pessoal? Então não deixem as matérias acumularem, tá bom? Principalmente no dia que eu for dar aula de correção, que é uma aula que vocês só conferem, que vocês não ficam com muita lição para fazer, pega o caderno de atividade e vai fazendo, para não deixar acumular. Tudo bem? Por hoje é só, até mais.